Como igreja desprezamos sim as palavras proféticas que já foram entregadas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa história. E nós precisamos nos arrepender. Nós somos miseráveis, que precisamos desesperadamente da Tua ação em nós, Espírito Santo. Desesperadamente da Tua ação em nós, Espírito Santo. Derruba, sopra, vem, move, faz aquilo que está no coração de Deus Pai. Irmão, eu quero que você lembre agora de alguém que ofendeu você ou que deixou você triste. Eu quero que você comece a orar por essa pessoa. Fale o nome dessa pessoa para Deus. Ó Deus, eu estou muito irritado, eu tirei o foco, eu estou prestando atenção nessa situação e isso está muito difícil para mim. Eu não consigo perdoar o fulano, a fulana, ou aquela família, ou aquela história. Comece agora a falar para Jesus, seja sincero. Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. Fale para Deus que você tem raiz de amargura, se você tem raiz de amargura. Seja sincero. Nós acreditamos na Tua movimentação, Espírito Santo, nesse lugar. Obrigada. Obrigada. Quero declarar em nome de Jesus que coisas imperdoáveis, que você julgava imperdoáveis, hoje você vai sair daqui com uma condição sobrenatural de perdoar. Pessoas que não tinha como você amar ou voltar a amar, eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui hoje com essa condição sobrenatural. Você faz a escolha, Deus dá a condição. Você faz a escolha, Deus dá a condição. Esquenta-nos, Espírito Santo. Eu quero declarar agora a manifestação da presença nos sinais físicos. Algumas pessoas vão sentir tremores no seu corpo agora. Isso vai ser um sinal para você. Outras pessoas vão sentir um calor diferente. Outras vão sentir um vento. Outras vão sentir uma vontade de chorar. Não tem problema. Você está num lugar seguro e a presença é segura. Deixa o papai fazer. Algumas pessoas vão sentir um coração como se fosse uma veia ardendo. Jesus está curando o teu coração. Destrancando acessos. Se você crê que Jesus está fazendo algo hoje na nossa igreja, na tua vida, eu quero convidar você a começar a louvar Jesus pela fé. Talvez você não esteja vendo, mas você já sabe que Jesus está movendo pela fé agora. Se você quiser continuar ajoelhado, quem está ajoelhado, levantar, sentar no chão. Sabe, irmãos, nós temos que ser livres. Nós precisamos dessa liberdade na presença. Comece a glorificar Jesus por quem Ele é. Sem timidez. Acende o fogo da paixão no nosso coração, Jesus. Nós queremos estar loucamente apaixonados por Ti. Nós queremos valorizar o Teu sacrifício, nós queremos valorizar a Tua presença. Nós reverenciamos a Sua presença nessa manhã. Você consegue glorificar Jesus com mais voz? Você consegue adorar Jesus
erguendo as suas mãos e louvando Jesus? Acende o fogo. Tira da tua cabeça a religiosidade agora. Tem que ser assim, tem que ser assim. Agora vai ser o louvor, depois vai ser a palavra. A presença já está aqui. Você é livre para adorar. Você é livre para adorar. Vem, solta as correntes. Uma igreja de crianças apaixonadas pelo seu Pai. Nós queremos louvar Jesus. Louvar Jesus. Quero que você fale com Jesus agora acerca dos teus irmãos. Eu quero que você fale com Jesus agora acerca daqueles irmãos que estão fracos na fé e que estão precisando de um sopro do Espírito Santo. Comece a orar agora e fale com Jesus sobre eles. Jesus, nós precisamos de uma ação sobrenatural sobre a vida de alguns irmãos que estão fracos. Nós oramos porque nós sabemos que o Senhor, o teu interesse é curar, salvar e libertar. E nós queremos falar com o Senhor acerca de algumas pessoas que estão precisando de um toque sobrenatural em suas vidas, de um mover. E nós queremos interceder por essas pessoas agora. Nós queremos amar essas pessoas em oração. Nós queremos pagar o preço de oração por essas pessoas. Nós queremos conquistar pessoas para Ti novas, sim, mas nós queremos orar pelos nossos irmãos que não estão conseguindo entender quem o Senhor é. Nós oramos por cura nos olhos do seu coração, por purificação. Nós oramos, Deus, pela restauração da confiança. Nós oramos, Senhor Jesus, para que haja relacionamentos saudáveis. E nós abençoamos, Deus, para que sejam libertos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejamos todos fortalecidos no amor de Deus e na força do seu poder. Aleluia. Amém. Agora eu quero convidar você que sabe que Deus tem que fazer ainda algo na tua vida. Não é que Deus tem que fazer, você sabe que você precisa de algo que Deus precisa fazer na sua vida. Você me entendeu? Quero que você, enquanto o grupo de louvor canta essa música, eu quero que você cante essa música com essa intenção de ser curado, de ser liberto, de ser transformado à imagem de Jesus. Por
acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Quando Pedro e João estavam indo orar, eles encontraram um aleijado na porta do templo. E ele ia lá pedir esmolas. E quando eles viram, Pedro disse assim: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele aleijado levantou e andou. Por quê? Porque Jesus é a cura. Tudo que ele tinha, ele deu. Jesus é tudo, amado. Ele é a cura, somente ele pode fazer. Mas a partir do momento que nós declaramos, nós proferimos a palavra em o nome de Jesus, em teu nome, ele libera a cura. E aquele aleijado, ele creu de todo o coração dele, tanto que ele se alegrou e houve uma manifestação ali da presença, porque houve salvação naquele lugar. Creio que tu és a cura, creio que és tudo
Ele é tudo para ti? Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aonde há morte, Ele traz a vida. Aonde há qualquer sepulcro caiado, Ele traz a vida. A cura, ela não é só física, ela é espiritual. Nós temos Jesus como tudo. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Nós não podemos limitar aquilo que Jesus pode fazer por nós, para nós e através de nós. Porque tudo é por Ele. Por isso que nós temos livre acesso ao Pai. Por isso que nós podemos cantar que nós temos hoje livre acesso ao Pai. Acesso eu tenho, foi pelo teu amor, foi pelo teu amor, yeah, yeah. Hoje nós temos livre acesso. Pelo sangue posso entrar na tua presença. Sacerdote sou, livre acesso eu tenho, foi pelo teu amor. Ele conquistou, foi pelo teu amor. A terra tremeu, sepulcros se abriram, nada nos separa mais de ti. A morte venceu, as rochas se renderam, ninguém pode costurar o véu. Quantos temos livre acesso? Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai, ao Pai. Hoje eu tenho
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício lá na cruz. Obrigado por romper o véu. Obrigado por nos dar livre acesso ao Pai. Oh, aleluia. Esse foi pago. Recebe aí. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. E o que era cinza hoje tem cor. O que era cinza hoje tem cor. O que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. E o que era cinza hoje tem cor. O que era cinza hoje tem cor. E o que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. E é a cor do sangue dele. Do sangue dele. Do sangue dele. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai, ao Pai. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu tenho livre acesso ao Pai, ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a alegria restaurada dentro do nosso coração. Eu quero convidar agora vocês a se assentar. Nós vamos ser ministrados pelo teatro. As artes são de Jesus, né? E Deus tem uma mensagem para o nosso coração através do teatro. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados.
tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono. Mas os perdas vêm e as lutas vêm e as lágrimas não param de cair, não param, não param, não. Eu vou amanhecer. Quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Pode crer, eu vou amanhecer. E quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer. E quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer. E quando chegar o sol, as suas misericórdias me Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. São muitos que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu Monte Santo, ele me responde. Eu vou amanhecer. E quando chegar o sol, diga: as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer. E quando as suas misericórdias, levante as suas mãos, aumenta o volume. Eu vou amanhecer. Diga: as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer. E quando chegar, as suas
suas misericórdias. Levanta, levanta, levanta. Eu vou amanhecer. E quando chegar o sol, suas misericórdias me renovam, me renovam, me renovam, me renovam. As suas misericórdias, as suas misericórdias, as suas misericórdias me renovarão. Escute, povo de Israel, escutem, todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Yeah! Que legal, que bênção. Renove a sua esperança em Jesus nessa manhã. Não tem caso perdido para Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Ai, graças a Deus, né? Que não tem um caso perdido para Jesus. Então, nós vamos dar início na palavra agora, né? Em relação ao último momento. Eu quero que você feche seus olhos e fale assim para Jesus. Obrigado pelas suas misericórdias. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor não desistiu da minha família. Eu quero que você comece a agradecer a Jesus pelas misericórdias que Ele tem de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pela consciência que nós temos, que nós precisamos nos arrepender e nós precisamos ser transformados por Ti. Obrigado porque o Teu coração é disponível. Obrigado porque nós temos livre acesso. Obrigado pela esperança das Tuas misericórdias que se renovam todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Então tá todo mundo me vendo aí? Tá, né? Então assim, eu já contei, eu vou tentar ser, aprendi muito com a Kézia nesse fim de semana e com o Andy. E algumas coisas Deus já tinha colocado no meu coração. Deus me deu uma batalha espiritual, eu não acredito que foi Deus, mas Deus permitiu, né? Onde tinham 3 crianças aqui da igreja. E nós estávamos dormindo no sonho, né? E era uma noite que eu não conseguia dormir, essas noites atribuladas. E eu não vou contar os detalhes, mas essas crianças estavam, uma despida, uma de pijama e uma de roupa normal. E eles tinham saído da nossa casa e bateram de madrugada e estavam voltando. E quando eu abri a porta, eu falei, meu Deus, essas crianças estão aqui. E um deles, que estava despido, ele estava com frio e ele estava assim, apavorado. E aí eu peguei ele no colo, saí correndo. E eu tive uma batalha, não conseguia falar, ele não conseguia falar, eu queria perguntar o que tinha acontecido, ele não conseguia falar, paralisava. E daí eu recolhia ele para dentro de casa, e eu falei, vou ter que entrar. Quando eu passei pelo Juliano, ele tinha acordado, porque eu tinha acordado, aquilo destravou e eu acordei, e Deus me trouxe a palavra brincadeiras sexuais na infância. Então eu vou cuidar, né, um pouco os termos, mas eu quero falar sobre isso com vocês. Talvez você diga assim, tá, mas eu não passei por isso. Isso é uma palavra para a igreja. Quando quer dizer que é para a igreja, é para todos e é para pessoas específicas. Então, fique ligado no que Deus quer revelar para você, porque Ele quer libertar você. E Deus me falou, tem pessoas que estão presas até hoje em prisões da infância, nessa questão. E aí eu comecei a ficar atenta, falei com as meninas da intercessão, a gente orou sobre isso, a Marley também tinha tido um sonho, enfim, muita movimentação, Deus trazendo isso, essa mensagem para nós nasceu, falei com o pastor sobre isso, falei que eu precisava fazer um seminário sobre isso, e daí falei com a Kézia e o Andy para a Kézia me mentorar, e aí eu conversei com o Juliano, com o pastor, e falei, amor, posso convidar eles para o aniversário da igreja? E aí ele me autorizou.
convidei, eles aceitaram, né, que eles não estavam mais viajando, agora foram semana passada e essa semana acho que eles vão recomeçar. Mas eu quero dizer para vocês que isso é um presente que Deus está trazendo para nós, tá? Para nós entendermos algumas situações que nós vivemos hoje, que são reflexo daquilo que a gente viveu lá na infância, na história, e que a gente recalcou. Já ouviu falar, a pessoa fulano é recalcado, parece que é ruim. Não é isso. É que tem coisa que a gente pega, senta em cima, ninguém está vendo, tá tudo bem. E aquilo fica lá, só que uma hora você vai ter que sair dali e resolver essa situação. E Deus quer tirar, Ele quer ajudar você a sair dessa situação. Então, o assunto não vai ser esse. O assunto vai ser inocência, tá bom? Mas eu quero que nós vamos passar por esse lugar, tá? Então, daí com essa questão da inocência, eu até tinha feito uma proposta para o pessoal do louvor aí, mas o pastor falou, não, André, eu tinha pedido para vir todo mundo vestido de criança para nós tocar hoje de manhã, né? E eles tinham topado. Tá, com pantufa, com rabicó, né? Para nós dar umas risadas e brincar junto. Mas o pastor, não, né, André? Eu falei, tá, então tá, deixa assim. Porque eu viajo mesmo, né? E eu quero ler com vocês. Então, Gênesis 2, 21. Tem muitos textos, eu não vou ler todos eles. Eu vou citar eles, mas eu não vou ler. E não vou convidar você para abrir a Bíblia em todos, mas eu tenho aqui registrado. Se você tiver dúvida ou quiser até mesmo levar para casa, eu posso mandar por WhatsApp para você, tá? Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo e, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele e disse então ao homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa palavra tão pura e tão linda, ela veio para nós hoje e a gente olha para ela e pensa assim, olha só, eles estavam nus e não se envergonhavam, porque a gente já sabe que se a gente estiver nu, a gente vai ficar com vergonha, não é verdade? Quantos já tiveram sonhos que estavam indo para algum lugar e tinham esquecido uma peça de roupa, estavam só com uma calça, com uma blusa, metade, quem já, eu também. Vários sonhos que eu estava indo assim, de repente estava sem uma peça de roupa. A gente não se sente envergonhado, estranho, deslocado no sonho? Porque isso é um sentimento que entrou com a queda. A vergonha e a culpa entraram com a queda, não foi criação de Deus. Então, Adão e Eva estavam tranquilos, eles não estavam preocupados, eles eram inocentes. Diga comigo, inocentes. Eles eram inocentes. Deus nos criou inocentes. Quem aqui foi batizado quando era pequenininho na igreja católica? Foi batizado. Olha só. O que você fez para ser batizado? Nada. Nasceu, né? Sabe por quê? Porque você é inocente. Então, você não precisa do batismo na infância, quando você é bebezinho, porque você ainda não fez um pecado que você diga assim, mesmo sem querer, você ainda não cometeu esse pecado, então você não tem do que se arrepender. E a palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então o segredo é crer. Um bebezinho consegue crer? Pensa no bebê de colo. Não. Então, nascemos inocentes. Né? Só que a nossa história vai nos ensinando, porque a Bíblia fala que a gente tem uma inclinação para o pecado. Né? É aquela árvore que vai... a tendência é ir para o pecado, né? Aquele carro que fica sem geometria e balanceamento, né? Que tu solta. Nós somos assim. Então, a nossa tendência é para o pecado, por causa do sistema desse mundo. Mas nós nascemos inocentes. Eu lembro que o Andy morava embaixo, né? E nós morávamos em cima numa casa. E a Luizinha era pequena. Cadê a Lu? Aqui. E aí... o Andy falou para a Luísa, quando eu era pequeno, eu tinha um guarda-chuva, e eu pulava assim dos degraus, e eu voava. Adivinha? Não adivinha que nós não temos espírito de adivinhação, mas imagina o que aconteceu.
Tava lá a Luísa com uma sombrinha, tentando ver se ela voava mesmo. Porque ela era inocente, ela não conhecia o bem e o mal, ela não tinha malícia. A palavra inocente, ela significa assim: quem não faz mal não é nocivo, inócuo, inofensivo. É um cordeirinho. É um cordeirinho. A criança, você faz o que você quer com ela. No sentido de mente, né? Tem pessoas que mentem para crianças, elas acreditam e a gente acha engraçado, não é verdade? Eu lembro que quando as crianças, a Maria e a Lu eram pequenininhas ainda mais, a gente dizia, ó, não adianta vocês mentir que está escrito nos olhos de vocês. Aí uma delas vinha assim, mãe, deixa eu te contar uma coisa. Né? Daí às vezes a gente estava no carro, né, com todos assim, e aí alguém soltava um gás, né, vamos dizer assim. Quem que fez? Eu não, eu também, ninguém, né? Eu não sei de onde. Quem está com a mão amarela? A gente já acha quem é, né? Não sei, eu não me lembro direito, mas olha, é assim, tadinha das crianças. Um dia nós falamos que nós ia botar elas duas num colégio interno, porque elas só brigavam, né? E elas acreditaram, tadinhas. Olha, isso eu me arrependo mesmo, né? Depois que fiz psicologia, eu vi o rombo que eu fiz, né? As crianças acreditam, elas sofrem por coisas que a gente fala brincando, ou às vezes só quer dizer, elas acreditam. Já aconteceu isso de você acreditar em Papai Noel? Que decepção quando a gente vê os familiares da gente arrumando as coisas de madrugada para a gente. Não era o coelhinho, não era o Noel, não é a fada do dente, não é. E aí a gente, por ser inocente, a gente começa a pensar assim, não dá para confiar em todo mundo. Não dá para acreditar em tudo que as pessoas falam. E a gente vai desenvolvendo um senso de crítica, um senso de juízo normal, humanamente falando. E aí o que acontece? Então, olha só o padrão. Isso eu aprendi de uma maneira, Deus mesmo trazendo para mim. Então tá. Eu vou usar um exemplo aqui, eu e o Juliano, tá? Nós tivemos a primeira menina, a Maria. A Maria, ela até os 2 anos vai ficar pegada com a mãe, aleitamento, alimentação, tudo que a gente pode oferecer para uma criança, cuidado, afeto, consolo. Geralmente é a mãe que levanta para ver se está doendo, é cuidado com a mãe. Dos 2 anos em diante, ela começa a se perceber como pessoa. Dos 2 aos 4, ela vai construindo a sua identidade de identificação. Quem que é o meu pai, quem que é a minha mãe, eu sou uma menina, entende? Nos 4 anos, teoricamente, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, acontece o complexo de Édipo. É para acontecer. Quem já ouviu falar no complexo de Édipo? É com um complexo, por isso que é difícil mesmo. Mas eu quero falar assim, ó. Aí ela se apaixona pelo pai. Gente, essa paixão é pura, tá? Não é aquela paixão que nos leva a outras coisas. Nossa, o meu pai agora vai me ensinar a fazer conta, vai me ensinar a ir no mercado, vai me ensinar sobre geografia. Se perguntavam para o Juliano o que é índio, pronto, você foi. Ele contava a história desde não sei de onde que veio, a identificação, eu tinha dó das crianças. E elas vão, o meu pai me ensina a relacionar com as pessoas, a ser justo, a pagar as contas, enfim. Aí ela se apaixona pelo pai e a mãe chega, sim, ele é bem legal, mas ele é meu, tá? Quando você crescer, você vai ter o teu. Por quê? Porque identifica muito, é normal isso, é natural. Então, eu faço a castração emocional da Maria. Tá, então eu não posso me relacionar com o meu pai, isso é tudo inconsciente, gente, é uma loucura. Então, tá bom, eu vou crescer de uma maneira saudável, sabendo que o pai é da mãe, a mãe é do pai, tá tudo bem, e eu vou, então, construir a minha história. E isso tem reflexo lá na frente. Da mesma maneira, vou usar agora o exemplo do João. Né? Então, o João, até os 2 anos, apaixonado por mim, teoricamente, porque ele sempre foi mais apaixonado pelo pai, cadê o João? Né? Aí, tô brincando, João. E aí, ele admira, né? Dos 2 aos 4, ele começa a identificar, eu sou homem, né? Chuveio, não sei o quê, identifica com o pai. E aí, só que ele, ao mesmo tempo, quer dormir comigo, quer comer, quer aquele dengo. Aí chega o pai. Bem legal, a mãe é bem legal, mas essa é minha. Tu vai crescer e vai ter a tua. Entendeu?
Aí castração emocional, o menino, então tá bom, mas tá tudo bem com o pai e a mãe, eu posso me preocupar com a minha vida. Até em torno desses 4 anos. Aí, vamos construindo isso até os 7. Fechou a identificação, né? Eu sou um homem igual ao meu pai, quero uma mulher igual à minha mãe, porque ela trata ele bem. Meu pai, a menina, meu pai trata a minha mãe bem, quero um homem igual ao meu pai. Tudo saudável, tá bom? Vamos fazer de conta que isso existe. 100%, tá? Era para ser assim, vamos dizer assim, esse é o plano original de Deus Pai. Aí, acontece até os 7 anos, a criança entra numa fase que se chama fase de latência, que é onde abaixa todas essas expectativas, ela começa a ficar preparada para começar a aprender. Uns antes, né? E uns depois. O cérebro vai tendo maturidade para ler, escrever, desenhar, pintar, fazer atividades mais complexas. Os pedagogos aí sabem melhor do que eu sobre isso. E aí ele vai acalmando tudo para que ele agora aprenda. Não é fase de se relacionar com ninguém. Eu sou namoradinho da fulana, a cicrana, não sei o quê. Não é fase para a criança pensar nesse tipo de coisa. Porque não tem estrutura mental para isso. Até lá nos 12. Não que não vai achar um bonitinho, outro não sei. Tem problema, bate o coraçãozinho, né? Mas chega lá nos 12, aí a criança começa a olhar o menino, a menina, né? Aqueles 3 fios de barba, bigodinho fininho, né? Cabelinho na régua. Tô brincando. Sabe, começa, eu sou uma mocinha, eu sou um mocinho. E aí vai se preparando, mas ainda com o entendimento que não tem maturidade para relacionar nem fisicamente, nem emocionalmente. Vai entendendo que agora sim cresceu. E aí vai se preparando, e cada um, né? Tem a sua história, enfim. Isso é estrutura psíquica para todos nós, tá? Estou falando sobre isso para você entender onde é que eu quero chegar. Quando a gente nasce, nem sempre a nossa história é assim. E eu diria que muito mais não é assim do que é assim. Você consegue me entender? Então já tem algo para ser tratado ali. Na nossa infância já tem algo para ser tratado. Para que Deus restitua essa paternidade. Porque o que acontece? Quando a criança se apaixona pelo pai, ali a menininha se apaixona pelo pai, a mãe vem e faz esse processo com amor, claro, ela transforma isso em afeição. Afetividade, isso é saudável. Né? Ela sublima aqueles sentimentos sexuais que vêm desde da infância, porque já vem com os órgãos, né? Ela sublima, tá tudo bem, que é o melhor jeito de sublimar essa questão, o melhor jeito de trabalhar. Senão ela vai reprimir, ela vai passar raiva, e ali começa a abrir as portas para que depois a gente tenha algumas dificuldades de relacionamento lá na frente. Tá? Pula toda essa fase e entra nessa... Vamos para a vida real agora, tá bom? Que nós estamos num ideal. Agora já vai vir para a vida real. Levanta a mão quem sente que não foi bem assim a sua história. Infelizmente. Né? E nós vamos ter que passar por um processo de perdão do nosso pai, da nossa mãe, por não terem vivido dessa forma. Às vezes não é culpa de um, culpa do outro. Às vezes um tentava, outro não queria, foi embora. Vai saber, né? Tudo que acontece que é muita coisa. A gente não consegue identificar, mas, sabe, a gente já tem algo para ser tratado e resolvido ali. E aí o que acontece? Começam a acontecer abusos psicológicos. O que é um abuso psicológico? É algo que a tua mente aprende ou vê antes da hora. Não tem estrutura. E talvez nunca fosse ter, porque tem coisa que a gente não foi preparado para viver mesmo. Não foi esse o plano de Deus. E aí começam a... olha só. Um minutinho. A gente começa a ter acesso a coisas que não são para a nossa idade. Ver o pai e a mãe brigar, falar coisas terríveis um para o outro, falar para você que você é um lixo, que você não devia ter nascido. Ou às vezes nem falar, bater. Tem gente que bate tanto no filho, e o filho fica assim pensando, eu não entendo por que eu estou apanhando, o que eu fiz de errado? Fica a vida inteira procurando o que fez de errado, porque apanhou de uma maneira desproporcional, ou tipo, nem sei o que está acontecendo, a mãe descontou a raiva no filho, o pai descontou a raiva no filho, entende o que eu estou falando? Isso são coisas que a nossa mente nunca vai entender.
Não tem como a gente criar um recurso para isso. E aí também entra essas questões sexuais, porque ali é uma válvula de escape. Por exemplo, você sabia que a média de crianças que têm acesso à pornografia ou qualquer outra brincadeira sexual são 7 anos? Bem na fase da latência. Você acha que isso é por acaso? O diabo quer roubar a nossa inocência. E ele quer roubar a inocência das nossas crianças. Elas estão na internet, de repente clica, lembra que a Késia falou? Vai abrindo, de repente já está lá. E aquilo traz um prazer que não foi sublimado lá na infância. E começa a despertar coisas que a criança não está preparada para viver. Ela nem sabe direito o que é aquilo. E ela começa a lidar com essas situações. Uma piada suja. Quem aqui era criança e ouviu uma piada suja? E lembra ainda por cima? Eu também. E a gente já começa a imaginar o que é isso. Às vezes nem sabe bem certinho o que estão falando, mas tu já sabe, deram umas risadas boas, deve ser legal. E aí a gente já vai criando esse caminho neural para esse tipo de coisa. A malícia. E aí a criança vai perdendo, nós fomos perdendo a nossa inocência. Você consegue me entender que todos nós já perdemos a nossa inocência? Todos nós. Então, aqui em Gênesis 2, foi assim que Deus nos fez, inocentes, sem nenhum problema de ver a vergonha sua e nem a do outro. Sabe por que as pessoas não confessam pecado dentro da igreja? Porque elas vão ser julgadas. Nossa! Na hora até faz assim, depois assim, amiga, deixa eu te contar. As pessoas não têm um lugar seguro para confessar pecado dentro da igreja. Então vai engolindo. Ó, eu tenho raiva do fulano. Eu não posso ver o ciclano. Isso é pecado? É, mas a pessoa precisa falar para alguém para que essa pessoa ore por ela, para que ela seja curada. E nós não temos um espaço saudável dentro da igreja. Por quê? Porque todos nós perdemos a nossa inocência. E daí nós ficamos pensando que o outro não vai errar. Eu posso errar. Eu esqueço, tem até um texto que eu vou colocar aqui, que fala assim, ó, eu esqueço que os meus pecados foram perdoados. Entende? Não esqueça que os teus pecados foram perdoados, os meus pecados foram perdoados. Então hoje só me resta perdoar. Você consegue me entender? Todos nós precisamos ter restituição de inocência. Então, a gente tem uma colocação de Jesus que fala assim, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como meninos ou como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior. O que precisa acontecer na nossa vida? Lá em João 3, Jesus falando com Nicodemos, necessário? Você nasceu grande? Eu pesei 50 quilos e eu tive... Como é que a gente nasce? Bebê, pequeno, totalmente dependente, totalmente vulnerável, totalmente puro. Tem algum bebezinho aqui? Ah lá, ali, ai que bênção, né? Nossos bebezinhos. Sabe? O que é isso? Eu quero um homem aqui que não tenha vergonha de passar vergonha. Ih, vamos lá, gente, um homem. Dani, tem um bebezinho aí? Traz um para mim? Tem 2? Vem cá, isso aí, Luiz, vem cá. Isso. Então tá. Ai, que delícia, olha só, já atuando, né? Isso aí, já é do teatro. Tem mais 2 integrantes do teatro agora, o Luiz. Vamos lá. Meu, que delícia, né? Bem-vindo, meu pequenininho. Então tá. Então, olha o que vai acontecer. Fica aqui. Atrás. Luiz fica na frente. Por favor. Tá? O Luiz, ele aceitou Jesus. Ele reconheceu que ele tinha pecados. Ele reconheceu que ele não conseguia viver sem Jesus. Que realmente ele estava separado de Deus. Que aquela miséria dele não era isso que ele queria para ele. E ele ouviu falar que Jesus salvava, perdoava e curava. E aí ele veio para Jesus. E aí ele morreu. Ele morreu. Fica aí.
Isso aí. O Luiz morreu e ele nasceu de novo. Agora você vem aqui. Vem para trás, Luiz. Se abaixa. Isso aí. Aí. E agora o Luiz nasceu de novo. Quando a gente morre para o mundo, a gente nasce no reino. O Luiz não é mais ele que se manda, não é mais ele que escolhe o que ele quer, o que ele não quer. A vida não é mais dele, agora ele está nos braços de Deus Pai, do Espírito Santo, da família celestial. Você consegue entender o que eu quero falar? Obrigado. Uma salva de palmas para os nossos atores. Por isso que não dá para viver o Evangelho sem morrer. Não dá para viver o Evangelho. Agora eu quero te perguntar, qual é o pecado que o nosso bebezinho cometeu? Nenhum. Nasceu de novo. Então agora nós temos que receber essa restituição de inocência. Tá, André? E o meu passado entrega para Jesus. Mas não é assim, é verdade, Jesus. Então agora pega o meu passado, que eu não quero nem ver. Eu preciso passar uma lista para Deus. Só que eu não sei disso, não é verdade? A gente se converte, aceita Jesus e vem vindo para a igreja, vem vindo para a igreja, vem vindo para a igreja. A gente precisa ser discipulado. A gente precisa de alguém que sente com a gente e diga, então tá, como é que está o teu dia? E talvez você não vá fazer uma lista de pecados, mas você vai identificando coisas que precisam ser tratadas e aquela pessoa vai ajudar você. Porque nós precisamos de alguém. Essa história que nós somos independentes não vem de Deus. Larga um bebezinho sozinho. A não ser que você queira crescer. E deixar de depender de Deus. Aí é complicado, porque aí a gente não vai ter o cuidado que Deus quer ter sobre nós. O Luiz chegou grande e saiu pequeno. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer que a gente chegue grande, mas saia pequeno. Que a gente diminua e que Ele cresça em nós. Nós precisamos entender o que é o novo nascimento. Nós precisamos entender o que é morrer para o mundo, o que é deixar as coisas velhas para trás. Então, eu vou correr aqui para nós conseguirmos fazer um momento de oração. Então, eu falei para vocês o que significa ser inocente. E aí, aonde que entrou, então, essa perversão? Entrou em Gênesis 3:6. Veja lá, por favor. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para se dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesses? É uma consequência da desobediência. É a perda da nossa pureza. De alguma forma, nós como crianças, quando crianças desobedecemos, alguém desobedeceu aqui quando era criança? Eu também. Desobedecemos, e aí entrou, já estava, né, a porta já estava, mas entrou a questão da impureza. E aí começou, e aí a gente vai aprendendo coisas que não é para aprender, aprende a mentir. Não fui eu. Né? Por medo. O que Adão e Eva fizeram? Eles fizeram com folhas de figueira, eles fizeram vestimentas para si. Só que o que acontece? Elas não são suficientes. Elas não são ideais para nós. Então, Adão e Eva, entrou ali a malícia, entrou ali o problema, na desobediência. Tá, mas não fui eu o culpado pela minha história. Eu sei, eu acredito que muitas vezes, por causa da nossa inocência, a gente entra em situações que não são aquelas que Deus queria que a gente entrasse. Mas, infelizmente, o pecado entra. Você consegue entender? Que mesmo inconsciente a gente pode pecar? Tem coisas que tu fazia que tu não sabia que era pecado? Eu também.
Mas deixou de ser pecado porque eu não sabia? Não, porque é pecado do mesmo jeito. Se eu andar 120 numa estrada de 40, eu não vi a placa. A multa é multa. Você andou, tá, mas não... então tá bom, tu não sabia, então não vou te cobrar. Só se o cara for bem camarada, né? Mas uma hora a conta vai vir. Você consegue entender que mesmo que eu não tenha consciência do pecado, ele é pecado? Então nós precisamos nos arrepender até dos pecados que nós fizemos sem querer. Sem a intenção de pecar. Para ficarmos cada vez mais purificados. Então, 4 coisas que a inocência vai trazer para a nossa igreja. Agora eu quero que você se veja como igreja. Não a igreja comunidade. A noiva de Jesus. Tá? Jesus quer uma noiva pura. Ele quer uma noiva sem mácula, sem mancha. Por isso que ele está trazendo informação para nós, para que haja revelação dentro do nosso coração e haja arrependimento. Tá? O que é arrependimento? Mudança de mentalidade em relação àquela situação. Então, 4 coisas, se você quiser anotar. Pensa numa casa. Lá em casa, quando eu era pequena, era de madeira e tinha aqueles cepos embaixo, né? Cepo de madeira, né? Aí, a casa tinha mais, né? Mas que eu via, tinha 4 nos cantos, assim. E aí, então, eu quero que tu pense numa casa com 4 pilares, tá? Para nós. A inocência traz muito mais benefícios, mas eu quero que você pense em 4 agora, comigo. Confiança. Eu quero falar agora com os desconfiados. Pode olhar para mim. A desconfiança não é sinal de inocência. E isso entrou no nosso coração por situações de traição, ou de pessoas, de pais, de irmãos, alguém que você confiou, traiu você, opa. E às vezes alguém que mexeu em você. Eu tinha 4 anos, quando a minha mãe era super protetora. Minha mãe era idosa, e eu fui adotada depois, né? Eles já tinham. E a minha mãe era super protetora. Meu Deus, eu não saía do lote da minha casa para ir para lugar nenhum. E menino não entrava na minha casa. Né? Meu Deus do céu. Se entrasse, Andréia, tu fica... Menina não brinca com menino. Mais alguém passou por isso também? A mãe não deixava brincar com meninos? Ó, tem mais gente. Então tá. Menina com menina, menino com menino. Tá bom. Eu achava que era assim. E aí eu fui na casa de uma... Eu não vou contar os detalhes, né? Porque está sendo gravado. Mas eu fui na casa de uma pessoa com a minha mãe ficou conversando. E uma menininha que morava lá perto convidou, vamos brincar. Eu fui. E aí eu era sozinha de criança. A menina... as brincadeiras que ela tinha eram brincadeiras que não são saudáveis. Ela tocou em mim. E eu lembro disso, e eu me lembro, agora Jesus curou. Mas cada vez que eu me lembrava, me dava um gelo. Porque eu fiquei parada assim, ó. Eu não conhecia aquilo, eu não conhecia aquela sensação. É que nem o Andy e a Cassie falaram, a gente não sabe se está amarrado, fala, né, está amarrado, o que a gente fica perdido. Eu fiquei perdida, eu fiquei assim, apavorada, eu não sabia o que fazer. Mas eu achava que era uma brincadeira, tá bom? E aí, cada vez que a gente ia lá na casa dessa pessoa, essa menina fazia isso comigo e com a minha outra amiguinha, então, que era a vizinha. A minha amiguinha já sabia mais coisa que eu. Na verdade, eu não sabia nada, né? Porque eu estava ali. Sabe? Mas ali foi desperto, eu tinha 4 anos, foi antes dos 7 anos. Então, o que eu estou falando para vocês não é uma coisa, é algo que eu sei o que é. E isso paralisa a gente diante de situações que a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, se alguém vem e xinga você, e você tem tudo aqui para falar, e você não consegue, trava tudo, daí fica vermelho, passa mal, situações abusivas. Isso pode ser resultado desse tipo de situação. Em que você não sabia o que fazer e ali teu sentimento ficou preso. E agora? Agora nós falamos de libertação. Entende? Então, essa questão da aceitação vai lá para a adolescência, vai lá para a juventude e vem aqui com nós. Eu vou deixar fazer o que quiserem para eu me aceitar, para que eu seja aceita. Entende? E depois outras situações que se um dia eu não tive autorização de Deus para contar para vocês, mas isso eu queria contar para vocês. Sabe? Coisas que acontecem com a gente que a gente nem sabia o que eram. Mas que Jesus diz, mas eu sabia e eu quero tirar você daí. Porque eu sou o teu pai e eu amo você. E eu vi. E eu não fiquei feliz com isso que aconteceu na tua vida. Entende? Então,
a desconfiança entrou ali. Claro que eu não vivia desconfiada, mas quando alguém abusava emocionalmente de mim, pronto, agora essa pessoa vai... Eu, graças a Deus, não conseguia guardar mágoa, mas eu só fazia assim, ó. Então tá, então tu fica aqui. Eu não enfrentava essa situação, entendeu? Não, senta aqui, vamos conversar, vamos... E eu gosto de fazer isso, só que eu não conseguia. Porque eu tinha medo que aquela pessoa fizesse isso de novo comigo e fosse mais impositiva ainda. E Deus foi me curando e tem me curado, e graças a Deus, só que é um exercício. Eu tenho que acreditar que eu sou curada e que eu tenho sim poder para resolver algumas situações, quer as pessoas gostem ou não. Você consegue entender como a gente fica preso emocionalmente? Então, a confiança é algo que Deus quer restituir. Ah, eu confio só até aqui. Então, se arrependa. Você não precisa confiar 100% nas pessoas, porque eu falho, você falha. Você precisa confiar 100% em Deus e que Ele vai te avisar se alguma situação difícil estiver para acontecer, ou se acontecer alguma coisa difícil, Deus vai cuidar de você. Entendeu? Confiança. Ontem eu estava conversando com a Zelza, né? Olha só, uma criança está brincando lá no berçário, daí uma outra criança fez no ouvido dela. E daquela terceira criança olha e fala: estão falando de mim. Só pode. Foi porque aquele dia eu fiz isso. Ele faz isso? Não, nem vê. Entendeu? Porque ele é inocente. Ele não tem essas desconfianças. E nós não, nós adultos assim, fulano passou por mim e não me olhou. Ah, deve ser por causa daquilo, ou agora não sei o que. Não, gente, não é isso que Deus tem para nós. Você consegue entender como a confiança é importante para a gente? Sabe por que nós não somos mais família aqui na igreja ainda? Porque a gente é desconfiado. Não, eu não vou incomodar o irmão. Mas ele não disse que era para você chamar se você precisasse? Sim, né? Mas para, chama. Se o irmão estiver mentindo, ele vai ter com Deus. Porque tem gente que mente, né? Ó, só me chamar, daí chama. Ah, não, eu não vou, que chato, meu Deus do céu. Tu entende que cada um tem o seu pecado e responsabilidade pela sua vida? E se essa pessoa estiver errada, é ela que vai ter com Deus, não é você? E se você estiver errado, é você que vai ter com Deus e não é a outra pessoa? Não é, a responsabilidade da nossa vida é nossa, meus queridos. A gente entregou a vida para Jesus, mas agora eu sou responsável pelo meu crescimento. Leitura da palavra, oração, relacionamento. Ferro afia outro ferro. Em Provérbios, para quem quer aprender a relacionar, pega lá, tá? É de graça. Nós precisamos restituir a nossa confiança. E eu entendo você, porque eu também já passei por situações em que eu confiei e não deu certo. Confiei de novo, não deu certo de novo. Mas vai fazer o quê? Vamos morrer então? Porque vai continuar acontecendo. Não tem como, entende? Então relaxa o teu coração e peça para Jesus restituir a inocência nessa questão da confiança. Segundo ponto, pureza. Marcos 1,44, e disse-lhe: olha, não diga nada a ninguém, pois vai, mostra-te ao sacerdote e oferece tua purificação que Moisés determinou. Pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. O cara era leproso, Jesus curou ele. Purificou, tirou a lepra. O Hebreus 1,3, o qual sendo resplendor de sua glória, expressa a imagem de uma pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A pureza é a gente olhar, é a gente ser puro, ser simples. Simples. Imaginando o que está acontecendo, como é que vai ser, se for, se não for. Seja simples. Aquelas comunicações que a gente tem com as pessoas que a gente fala uma coisa querendo que a pessoa entenda outra. Seja claro, nos casamentos, né? Eu não quero ir. Então tá bom. Ele não me levou. Tu disse que não queria ir? Nós temos que ser claro, puro, simples, puro. Porque isso é por causa daquilo. Seja simples e seja puro, puro. Uma aguinha purinha, né? Sem contaminação, sem nada que venha denegrir a imagem. Seja puro. Se Deus, olha esse negócio que Deus permitiu, né? Que eu desenvolvi aqui eu desprezo esse negócio aqui, né? Então,
sei lá o que é o nome, na nasofaringe. Ela está tumor misto benigno na nasofaringe. Se o meu pai falou para mim que ele está cuidando de mim, não sei o que vai acontecer, mas eu estou na mão dele. Pronto, ele falou para mim. Ele falou na palavra. Pronto, se eu vou morrer, gente. Vou fazer o quê? Claro que é ruim. Claro que eu não quero. Eu sei que Deus tem propósito para a minha vida, mas quer dizer que eu desprezo, eu quero honrar a Deus. E vou fazer o que for preciso. Eu acho que é simplesinho, porque é benigno, né? A primeira. Então vamos tirar e tal, vamos queimar, jogar fora, fazer a biópsia, sei lá o que tem que fazer. Mas você entende o que eu quero falar? Eu não estou dizendo que é pouco, que é pequeno o que você está passando. Eu quero dizer que Deus é maior e que seja puro. Pega essa palavra para você. É verdade. O pior que pode acontecer é o melhor, eu ir para o céu. Nossa, Andréia, tu está racionalizando. Não, eu já passei pelo mergulho do entendimento e não consegui fazer parceria com o medo. Não consegui, graças a Deus. Porque eu aprendi que o medo vem para me deixar apavorada, para me deixar mal. Então eu não quero ele, eu vou trabalhar com fé. Nossa, que boa que você é. Eu aprendi isso. Deus me levou ler Tiago mês passado, mês retrasado. Se alegre nas provações, se alegre nas provações, se alegre nas provações. E eu estou obedecendo, não estou nem pensando muito. Eu sei que vai doer para tirar, mas se Jesus quiser, Ele seca, joga fora, né? Meninas da intercessão que já oraram, a Lu, a igreja, o Juliano, todo mundo. Sabe, irmãos, eu quero aprender com Jesus. Eu preciso aprender com Jesus a ser pura. Olhos saudáveis, Mateus 6, 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Queridos, se os nossos olhos não forem saudáveis, aquela pessoa que vê malícia em tudo, problema em tudo, aquela pessoa que olha para aquela pessoa com maldade, nós precisamos de cura para os nossos olhos, nós precisamos ver Jesus, Ele purifica os nossos olhos. Apocalipse 3,18, compre colírio de Jesus. Porque os nossos olhos a nossa tendência não é ver as coisas como elas são. A gente é parcial, não é verdade? A gente é parcial. Ah não, eu sou imparcial. Não tem como, em algum momento a gente vai pender para um lado. Né? Vamos supor, a Maria e a Luísa brigam, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, não vai acontecer. Era quando eles eram pequenos. Eles vêm contar para mim. Eu tenho que ser imparcial, mas a gente já percebe alguma coisa e a gente não sabe o que a gente faz. É difícil ser imparcial, porque ama as duas e quer que as duas se resolvam. E às vezes a gente vai errar nessa questão da justiça. Então os nossos olhos precisam ser purificados para que a gente veja a realidade das situações. Como Jesus vê essa situação? Isso é comprar o colírio, entende? É pedir para Jesus como que Ele vê aquela situação. Porque a gente não vai conseguir ver da maneira certa. E relacionamentos saudáveis. Então, vamos lá. Confiança, pureza, olhos saudáveis e relacionamentos saudáveis. O primeiro relacionamento saudável, que relaciona todos os outros, é o meu relacionamento com Deus. O relacionamento saudável que sabe que pode chegar diante de Deus sem nenhum medo. Às vezes, eu não sei quem aqui que teve medo do pai. Pode levantar a mão. Quem tinha medo do pai quando era pequeno? E era bonito ter medo do pai. Não é verdade? Nossa, eu lembro. Nossa, fulano tem medo do pai. Meu Deus, meu pai. Às vezes porque ele era grosseiro, às vezes porque ele era desorganizado mentalmente, né? Aí, o que acontece? Hoje a gente tem medo de Deus. Nem vou falar isso para Deus, deixa. Eu nem vou contar para Ele que eu não estou bem hoje, porque Ele nem vai se importar. Nós precisamos entender o que é ter livre acesso ao Pai. É sair correndo e se jogar nos braços de Deus. Sem nenhum tipo de medo. Tá, André, mas eu não consigo. Então, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai conseguir, hoje. Mas o meu pai se importa mais com os meus irmãos, porque talvez na tua casa foi assim, ou tu entendeu assim. Mas Deus não é assim. Ele se importa com todos. Meu Deus, quando eu faço uma coisa errada, como a Kézia falou, né? Eu vou contar para todo mundo, menos para o pai. Conta para o pai primeiro, ele consegue ajudar você a resolver. 4 coisas, então. E o relacionamento saudável é com um Deus e com os outros. Olha essa dica, pega aí.
Não sejas companheiro do homem briguento e nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Evita as pessoas que estão sempre em confusão. Evita a pessoa que está sempre... Sabe, essa característica de violência não é uma característica de vida com Deus. Porque Jesus amacia o coração. Você não vai deixar de ser colérico, sanguíneo, não é isso. Mas você não vai ser movido por isso. Está sempre em confusão, arrumando briga com um, botando história no outro. Você sabia que a fofoca, a raiz da fofoca é o ódio? Você sabia disso? É o ódio. E às vezes não é o ódio contra aquela pessoa. É o ódio que mora no meu coração. Já desde a infância. Então eu vou fazer uma fofoca daquela pessoa porque eu quero denegrir aquela pessoa, porque eu odeio ela. Porque quando a gente ama, a gente... Vai. Nem foi bem assim. Não é verdade? A gente protege alguns e outros a gente manda ver. Isso é ser parcial e a gente é assim mesmo. Então, você entende como que a gente precisa ter discernimento? Tá, André? Então eu vou ser inocente e vou deixar todo mundo pisar em cima de mim? Tu tem um pai. Tu tem um pai que vai te defender. Tá, mas ele não me defendeu. Você não viu. Você não viu, porque você está aqui hoje. Ele te defendeu sim. Então é uma mudança de mentalidade. E esse relacionamento vai começando a me abrir para que eu relacione com essa pessoa. Às vezes a gente faz assim e volta ligeiro, né? Deus agora, será que deu certo? Será que Ele está pensando mal de mim? Será que Ele está... Calma, filha. Fica tranquila. Se tiver alguma coisa errada, eu vou te avisar. Eu vou te mostrar. Porque o nosso caso é no céu, filha. Aqui é assim mesmo. Aqui, infelizmente, você vai se frustrar, vai ter decepção. Tu entende? E aí a gente vai aqui, daí relaciona com essa pessoa, começa a se abrir, e às vezes dá certo, e daí eu já vou fazendo mais um amigo, e os amigos vão me afiando, porque o amigo chega para você e diz assim, amiga, não tá boa essa roupa. Vai aonde? Amiga, não aceita esse relacionamento. Cara, sai desse emprego aí, isso aí não é para ti. Vai para frente, prospera. O amigo afia a gente. Por isso que a gente tem que relacionar. E tem que confiar que aquela pessoa vai ser uma bênção na tua vida, de qualquer jeito, mesmo que ela seja ruim para você. Ela vai fazer você ser mais crente. Porque você vai ter que amar e perdoar. Facinho ser cristão, né? Queridos, vamos voltar para a inocência. Tu viu uma criança emburrada de 2 anos com um amiguinho até os 6? Eu não vi. Um amiguinho vem lá, brigou lá. Você morde, cadê a Antonella e a Heloísa? Elas brigam? E elas ficam de mal? Por quê? Porque elas são puras, elas são inocentes. Elas preferem o relacionamento. Vamos aprender com as crianças? Vamos aprender com as crianças? Então agora, quero que você fique em pé. Eu vou confessar para vocês que eu passei por muitas situações, eu não quero que ninguém se preocupe, porque eu estou feliz com isso, com as minhas provações. Mas eu passei por muitas situações e muita tristeza, muita tristeza. E eu fiz o que eu pude e o que eu não pude, eu tive que entregar para Deus, não teve o que fazer. E nesse tempo, eu deixei de dançar, de pular para Jesus. Em casa, quase nem ficava em casa, quando eu ficava em casa não colocava música. Mas quem vai lá em casa sabe que eu gosto de música, né? E eu era tô com vontade de me ajoelhar, vou me ajoelhar, vou sentar no chão, vou pular. Quero chorar, vou chorar. Eu era muito assim. E eu tinha muito medo de crítica e eu comecei a me encolher. Eu soube de algumas situações, aí eu comecei a ficar me julgando e comecei a me enclausurar dentro de mim mesma. E nesses processos de cura interior e libertação que Deus tem me feito, Ele falou para mim que Ele quer que eu dance. Eu já falei para as meninas da dança, me esperem que eu vou criar coragem. E vou lá pular com elas, nem que se eu errar, vocês não podem rir, tá? Porque a gente tem que fazer tudo certinho, tudo bonitinho. E Deus me falou que Ele quer que eu brinque.
Ele falou que eu sou divertida e eu acreditei. Eu inventei até uma piada. Depois eu conto para vocês. E Deus me falou que Ele gosta de mim como eu sou. Ele quer que eu seja como uma criança. Ele quer que eu volte a rir de coisas bobas, que eu faça piadas, que eu alegre pessoas, que eu anime a igreja. Ele quer que eu anime você. Ele quer que eu volte a ser inocente. Ele quer que quando eu tenha vontade de chorar, eu chore. Sem medo de que os outros vão pensar. Ele falou que eu posso ser frágil. E que eu não preciso viver num pedestal de pessoas que não erram, que não se arrependem, que não pedem perdão. Eu não preciso de uma performance na hora do culto. Eu preciso do secreto. Eu preciso que Deus olhe para o meu coração e veja que eu sou uma criança. E eu não vou nem pedir desculpa porque eu tô chorando, tá? Porque Jesus também chorou. Ele quer que a gente brinque, igreja. Ele quer que você seja feliz. Ele fez você feliz. Você nasceu para ser feliz. E o teu relacionamento com Ele é a fonte dessa felicidade. Ele quer restituir a tua inocência. Morra, querido, morra para você. Morra para o que tu pensa. Morra para o que tu sabe. Morra para a tua razão. Morra por Jesus. Vou pedir para apagar a luz, por favor, Ita. Ou alguém.